Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz e o amor de Cristo esteja conosco neste momento de estudo e reflexão. Hoje conversaremos sobre espírita e comunidade. O espírita, ele pode trabalhar como um servidor público? Ele pode trabalhar como um governador, como um político, como uma pessoa pública? Ele pode? Será? É sobre isso que nós vamos conversar. E esse assunto, a base desse estudo, é o capítulo 34 do livro Sol nas Almas. Mas antes, para que a gente possa harmonizar o ambiente onde nós estamos agora, vou convidar a todos para fazer uma prece. Quem se sente confortável pode fechar os olhos. Vamos respirar profundamente, nos conectar com a espiritualidade maior. Vamos primeiro agradecer. Agradecer este momento de estudo, agradecer a oportunidade de poder ampliar o nosso conhecimento, ampliar o conhecimento a favor do amor, a favor do serviço ao próximo, ampliar nosso conhecimento a favor do nosso progresso espiritual, do progresso espiritual do nosso planeta, que possamos ser intuídos nesse momento com as melhores ideias para trabalhar em nós o amor ao próximo, para trabalhar em nós a importância do servir com amor e com respeito. Que assim seja, graças a Deus. Continuando, vou ler para vocês o texto do capítulo 34 do livro Sol nas Almas, Espírita e Comunidade. Assunto controvertido na opinião de quantos se recusam ao discernimento mais amplo. Pode e deve o espírita escalar os postos de orientação da vida social? Ser-lhe-á justo situar-se na atividade administrativa e gerir negócios públicos, zelar os patrimônios da coletividade, governar capitais, dirigir o trabalho? Por que não, se o espírito é intimado a assumir responsabilidades nos empreendimentos do bem? Como negar-lhe a obrigação de auxiliar onde esteja? Cabe-nos considerar tão somente que o espírita é aquele discípulo esclarecido e leal dos princípios cristãos indicado ao serviço de todos, e quem se refere a serviço não se reporta à contenda. Vou dar uma paradinha para dar um destaque. O espírita é aquele discípulo esclarecido e leal dos princípios cristãos, indicado ao serviço de todos. Destaque aí. Obviamente, não lhe calha o modo suspeitoso dos que se prevalecem da inteligência para compartilharem da maratona ao poder. Nem lhe assenta a paixão do destaque. Que o espírita não se prevalece da sua inteligência para compartilhar a maratona do poder. Nem lhe assenta a paixão do destaque. Nele se expressam as qualidades do servidor que não disputa e nem rejeita o dever que se lhe oferece. Se não tramou circunstâncias para erigir pedestais à própria evidência, e se não reclamou para si posições que pertencem aos outros, lógico que a vida lhe traz incumbências de nível superior em matéria de condução e influência que é preciso cumprir e satisfazer. Um outro destaque: não reclamou para si posições que pertençam aos outros. E às vezes a gente vê muito isso, né? Principalmente em eleições, eleições políticas, às vezes tem-se essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa não alcança o que ela almejaria para si e ela não aceita, né? E fica reclamando posições que naquele momento pertencem aos outros, uma outra pessoa, né? E a gente precisa entender que quando algo é importante, é bom para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, aquela coisa vai acontecer para que a gente ocupe determinado cargo, né? É lógico que a vida lhe traz incumbências de nível superior em matéria de condução e influência que é preciso cumprir e satisfazer.
Como, porém, saber quando se encontra ele na situação dos que se veem designados para esse ou aquele cargo, na direção dos interesses da comunidade em que vive? Muito simplesmente, o espírita aferirá as próprias resoluções consigo mesmo, indagando da consciência que atitude assume ante a doutrina que abraça, porquanto há palpável diferença entre usar o espiritismo em favor de si e permitir que o espiritismo use nossa individualidade e os recursos que dispomos em favor dos outros. Aqui um baita destaque, né? Como é que a gente vai saber se aquele cargo, aquela direção, aquele serviço público está designado realmente para mim? Se eu estou fazendo um bom uso? É através da nossa consciência, a análise da nossa consciência. Eu vou lá, cara, eu posso fazer isso todo dia à noite antes de dormir? O que foi que eu fiz durante o dia, no meu trabalho, no meu serviço? Eu agi de forma a beneficiar o próximo? Eu agi de forma a beneficiar a mim mesmo, a minha família, os meus amigos, né? E, e a gente, poxa, eu estou fazendo com que os recursos que eu tenho, os talentos que eu tenho, eu estou usando em favor do outro. Isso é individual, é cada um olhando, cada um fazendo a sua análise da sua consciência, né? Isso tudo também, essa análise está ligada ao conhecimento que a gente tem, o que a gente conhece, está ligado à nossa evolução também, né? Isso é muito importante. E vamos refletir em cima desse texto que a gente acabou de ler. Vamos pensar no espiritismo. O espiritismo, ele não é só religião. O espiritismo entra a parte filosófica e entra a parte científica também. Ele nos traz guias e orientações de como nós devemos agir, quais decisões nós devemos tomar, a forma, o que a gente precisa analisar na hora que a gente vai tomar uma decisão. É como se fosse um guia para a nossa vida. Mas ele não é uma religião no sentido de determinar o que a gente tem que fazer. Não, ele olha, o guia moral, as leis morais, as leis do trabalho, elas dizem isso, né? Olha o Cristo, o que o Cristo nos ensinou. Temos as bem-aventuranças, temos várias parábolas. Olha, espírita, nós temos esses guias que, por decisão nossa, nosso livre-arbítrio, a gente decide se vai seguir ou não, mas tendo a consciência de que todas as nossas decisões, as nossas ações, elas geram consequências e que nós seremos responsáveis por essas consequências. Nós mesmos, quando fizermos análise da nossa consciência de como nós agimos, nós mesmos vamos nos cobrar, né? Porque a gente tem o conhecimento, de acordo com os guias que o Cristo nos deixou, que o Espiritismo reviveu em nós. Nós sabemos como devemos agir. As nossas ações, os recursos que a gente tem que usar para auxiliar o próximo e não para prejudicar. A gente não pode pensar somente em nós, em nos beneficiar. A gente precisa beneficiar toda a humanidade, seja com um conhecimento intelectual, né, seja com recursos financeiros, ou com conhecimento que a gente tem, né, de fazer esse compartilhamento de informações. A gente precisa seguir esses guias e orientações cristãs, né, que Jesus nos trouxe. É como se fosse um modelo, né? Nós temos um modelo cristão a seguir, um modelo espírita. Mas vamos fazer uma analogia entre o espírita e um servidor público. Primeiro ponto, responsabilidade. O servidor público, ele é responsável pelas decisões e pelas ações que ele toma, porque ele está ali, né? Ele tem um objetivo principal: garantir que os seus atos e as suas decisões beneficiem a coletividade. O servidor público está ali para trabalhar para a comunidade, para trabalhar pela sociedade. E sempre tendo em mente, né, que ele não pode usar os recursos da coletividade, ele não pode utilizar-se da sua autoridade enquanto servidor público para benefício próprio ou para benefício da sua família ou dos amigos mais próximos.
Ele não tem essa ele tem responsabilidade de atuar em favor do bem comum. E o espírita? Como que é o espírita? O espírita, a gente tem o espírita, o cristianismo, nós temos orientação de que nós devemos servir ao nosso próximo. Servir ao nosso próximo, usar os nossos talentos, os nossos recursos para o desenvolvimento da nossa sociedade também, né. E quando a gente faz essa pergunta, o espírita deve ou não atuar na comunidade, atuar enquanto um servidor público, a gente pensa assim: vamos lá para Jesus. Jesus fez alguma distinção entre o templo e o trabalho? Eu deveria ser uma pessoa boa somente no templo? Ou somente no trabalho? Ou somente em casa? Em casa eu posso ser uma pessoa agressiva e no trabalho parecer uma pessoa calma, amorosa? Ou no templo parecer uma pessoa calma e amorosa e no trabalho, em casa não? Como é isso, né? O Cristo não fez essa distinção. Ele era um servidor, né, servindo a todos nós, em qualquer local onde ele estivesse, em qualquer local. Inclusive quando ele estava nos seus momentos finais, ali ele ainda nos serviu, pedindo a Deus que nos perdoasse, porque a gente não sabia o que fazia. Nós éramos tão ignorantes ainda, não tínhamos consciência, não tínhamos nem como olhar para a nossa consciência e saber o tamanho do erro que estávamos cometendo, né. E uma outra coisa também é que nós temos os nossos talentos e nós também temos os recursos. E nós administramos o que vamos fazer com os nossos talentos. Lembrei da parábola dos talentos, onde um senhor deu talentos para 3 servos e cada um deu um destino. E um deles enterrou o talento, né. E a gente pode fazer uma comparação com o nosso servir também. Eu tenho um talento, eu vou fazer o que com esse talento que eu tenho? Talento muitas vezes, adquiridos em vidas anteriores. Vou fazer o quê? Eu vou guardar esse talento só para mim? Ou eu vou compartilhar? E ao compartilhar, vou multiplicar esse talento, multiplicar o conhecimento, multiplicar a bondade. O que é que o Cristo espera de nós? Que nós multipliquemos, que por meio do nosso exemplo, das nossas ações, demais pessoas nos observem e nos sigam nesse bem, né. Que sejamos homens e mulheres de bem que atuam para o desenvolvimento do nosso próximo, para a evolução do nosso próximo e assim a evolução da nossa sociedade. Porque nós somos indivíduos, nós somos células na sociedade. Quando cada um de nós evolui, a sociedade evolui em conjunto, né. E sempre lembrar, nós temos liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio, mas nós sempre seremos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Uma outra coisa muito importante quando a gente está atuando como um servidor público, tem regras, existem leis a respeito disso, eu tenho que ser impessoal e agir de acordo com a moral, né. Eu não posso agir em interesse próprio, não posso discriminar pessoas nesse serviço, não posso ser preconceituoso, eu tenho que atender a todos de forma igualitária, né. E o espírita, a mesma coisa, né. Nós temos que atender a todos os irmãos, não podemos ser preconceituosos, não podemos fazer discriminação. E tem uma coisa muito interessante que o Cristo falou, que todos nós somos irmãos. Se todos nós somos irmãos, nós somos uma grande família. Então quando a gente pensa assim: "Ah, vou beneficiar a minha família", então você tem que beneficiar toda a humanidade, porque toda a humanidade é uma família. Nosso núcleo familiar reduzido que a gente tem, né, nessa vida, são aquelas pessoas mais próximas em com quem a gente tem que resolver questões, aprender a amar, que estão mais próximas, toda a humanidade é a nossa família. Nós temos que
tratar com respeito, amor e carinho e auxiliar a todos da humanidade, né. Trabalhar em favor do amor e da paz, não incitar ódio, não incitar violência, porque se eu estou incitando ódio, ou se eu estou incitando a violência contra alguma nacionalidade, eu estou incitando violência contra o meu irmão. E eu tenho certeza que ninguém quer fazer mal a um irmão ou uma irmã, né. Então a gente tem que estar sempre ligado, né, orai e vigiai os seus pensamentos, as suas ações, as atitudes, né. E para o espiritismo, né, a verdadeira autoridade não vem dos cargos ou das posições, mas dos princípios morais, das ações, das atitudes morais, que não se corrompem com dinheiro, que não se corrompem com poder. O importante é não parecer bom, é ser bom. Não adianta você estar ali todo com uma vestimenta, com uma aparência de um homem ou de uma mulher boa ou bom. Não, você precisa realmente ser, né. E aí você observa, a gente consegue, às vezes é muito mais fácil a gente observar no outro, né. A gente muitas vezes observa assim: "Puxa, aquela pessoa se veste tão bem, aquele homem ou aquela mulher, nossa, olha, que roupa bonita, tá bem apessoado, alinhado, né, fala bem". Porque sim, nós temos pessoas que têm uma aparência de bem, tá sempre elegante, né, mas vai olhar o que que aquela pessoa está fazendo, quais são suas ações, o que que ela incita quando ela fala em público? Ela fala sobre o amor, o respeito, ou ela incita a desunião, ou ela incita o ódio, violência, né? Ela é pacificadora ou não? É muito mais fácil a gente olhar o outro. Agora vamos olhar pra gente, que isso é o mais importante. A gente está aqui não para fazer com que eu mude o outro, não. Eu estou aqui para mudar. E através da minha mudança, da minha reforma íntima, que o outro possa observar esse exemplo que eu estou dando e que ele tenha consciência que ele também precisa fazer essa reforma. Porque eu não consigo mudar ninguém. Só a própria pessoa é que faz essa reforma. Então a gente precisa fazer essa autoanálise. Nós e o outro, pelo nosso exemplo, vai abrir a mente também. Vai lá na consciência fazer essa autoanálise. Pode ser que não seja tão rápido, pode ser que demore, mas Deus é toda paciência, Ele tem toda paciência conosco. Nós podemos evoluir no nosso próprio tempo. Podemos dar passos mais largos, ou podemos dar passos menores, ir mais devagar, e tá tudo bem, Deus nos ama, Ele é todo paciência, que seja no nosso tempo, não tem problema. Todos nós vamos evoluir, todos nós seremos um dia pessoas de bem. Isso é muito, muito importante. Deus, Ele está aqui, ó, na nossa consciência. Nós temos a divindade dentro de nós. Nós temos esse conhecimento, né? Nós temos essa consciência do que é o bem, do que não é o bem, e nós precisamos nos orientar para que para que possamos agir de forma correta, de forma do amor. Tem muitos outros pontos ainda que a gente consegue fazer essa analogia entre o serviço público, entre o serviço à comunidade e o espiritismo. Hoje aqui é só uma introdução desse estudo. Eu convido a vocês que continuem, que pesquisem, que façam uma análise da própria consciência, que busquem a sua autoeducação, né? Seu autodesenvolvimento. A gente precisa disso, a gente precisa educar o nosso caráter, a gente precisa se educar, fazer a nossa reforma íntima, né. Então, concluindo aqui, nós vemos que nesse texto
André Luiz, né, o espírito de André Luiz, defende sim a nossa participação, a participação ativa do espírito em funções de liderança, de gestão social, né? Mas nós precisamos estar atentos e nos guiarmos pelos princípios cristãos, né, e pela caridade, né? Ao sermos chamados para colaborar com empreendimentos do bem, nós espíritas devemos aceitar com humildade e responsabilidade, sem buscar poder ou destaque pessoal. O nosso papel é servir de forma leal à sociedade, né? Não disputar cargos. Quando falo não disputar cargos, é não brigar, não fazer algo que fira, né, a nossa moral cristã para poder obter determinado cargo. Avaliar a sua conduta diante dos ensinamentos do Cristo, né? E sempre estar fazendo análise se eu estou usando essa informação para um benefício próprio ou estou permitindo que essa minha ação, essa minha decisão está sendo utilizada em prol de toda uma comunidade. Agora convido vocês, a gente já encerrou, mas esse é um assunto que tem ainda muito a ser estudado, né? Convido a vocês que façam esse estudo. Agora, para encerrarmos, vou fazer a nossa prece final e desejando que o lar de vocês, o ambiente onde vocês se encontram, porque às vezes estamos assistindo esse vídeo num leito de hospital, numa escola, num hotel, e vamos pedir que esse ambiente seja iluminado, que ilumine nossa consciência para que a gente possa agir, decidir, pensar de acordo com as leis morais cristãs. Querido amigo Jesus, queridos companheiros espirituais presentes, benfeitores, amigos, irmãos, agradecemos, Senhor, este momento de estudo e reflexão. Que possamos, Senhor, levar em nossos corações e em nossas mentes a atuação no bem, o serviço, no bem em prol do próximo. Que Jesus nos abençoe e continue conosco nessa caminhada de amor e de bondade. Essa caminhada que nos levará a sermos pessoas de bem. Que assim seja, graças a Deus.